Fala investidores, tudo bem com vocês? João Daronco aqui, analista de ações brasileiras aqui da Suno Research, e hoje quero falar com você um assunto que muitas pessoas têm mandado dúvidas, que é sobre Petrobras. Então, a gente tem visto na última semana, basicamente, uma mudança no tabuleiro geoeconômico global. Estados Unidos impondo tarifas a grande parte, não todos os países do planeta, e um dos segmentos, uma das geografias mais afetadas, foi o leste asiático. E com isso, a gente tem visto várias commodities se mexer. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Petróleo e Petrobras. Porque, basicamente, quando a gente pega a última semana, a gente vê a Petrobras caindo bastante. Hoje ela se recupera um pouquinho, quando eu gravo esse vídeo, mas ainda assim, com uma queda substancial, dados os preços que a gente viu alguns dias atrás. E aí, muitos investidores perguntam: João, qual que é o impacto das tarifas na Petrobras? O que está acontecendo, meu Deus? Eu tenho que me desfazer dessas ações? Eu quero falar com você sobre isso. E antes de começar, só queria te convidar a se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. Deixa nos comentários qual a empresa que você quer que eu traga aqui após toda essa questão dos impactos tarifários. A gente pode falar sobre Vale, Gerdau, entre outras empresas brasileiras que podem estar sofrendo impactos no curto prazo, sim. Além disso, se você está começando agora na sua vida financeira, dá um start, e para isso a gente tem a Suno Start, tá? Vou deixar na descrição o link para você utilizar a Suno Start com grande desconto, então corre e aproveita. Eu vou trazer para vocês uma visão geral, e além da visão geral, eu queria trazer também alguns pontos que eu enxergo de setores, tá? Ou setorial, principalmente para a Petrobras. Vamos lá, começando, né? Do começo, para que fique claro para todo mundo, até para aqueles que não acompanharam tão bem. Basicamente, a gente teve o Trump anunciando algumas tarifas de importação nos Estados Unidos, né? Contra alguns dos principais países do mundo, sejam eles China, Índia, Vietnã, Brasil, União Europeia, tudo mais. Isso deve ter vários impactos. Quais são eles, ou quais são os principais e que estão sendo estimados pelos economistas do mundo, tá? Basicamente, você tem nos Estados Unidos que pode sofrer com uma inflação em um momento de desaceleração econômica, tá? Então você pode ter um cenário de inflação mais elevada nos Estados Unidos, enquanto está ocorrendo uma desaceleração econômica. Desaceleração econômica, e aí com a inflação, geralmente o que os bancos centrais fazem é aumentar juros. Isso iria desacelerar ainda mais. Quando a economia está desacelerando, você diminui o consumo e você diminui também a demanda por commodities, principalmente petróleo, tá? Entre todas, petróleo é um dos impactados. Fiquem com essa ideia na cabeça, tá? Desaceleração diminui a demanda por commodities. Diminuindo a demanda por commodities, diminui a demanda por petróleo. Então, guarde essa informação. Os Estados Unidos corresponde a um consumo global de petróleo próximo de 1/5, tá? 1/5 do consumo global de petróleo, basicamente, é destinado ou é consumido pelos Estados Unidos. Se os Estados Unidos diminuem a sua demanda por petróleo, a demanda global de petróleo cai também significativamente. Isso estamos falando do Ocidente. O Oriente, a gente pode ver vários impactos por conta dessas questões tarifárias. Seja diminuir o comércio exterior da China com os Estados Unidos, não só a China, mas Índia e tudo mais. E com isso você pode ter um impacto no PIB desses países, no crescimento desses países. Se você tem um impacto no crescimento, ou seja, o país ele cresce menos, você também vai demandar menos óleo, você vai demandar menos petróleo, menos energia. O petróleo basicamente é uma forma de você transportar a energia. Então até aqui tudo bem. Então nós temos Estados Unidos de um lado, inflação, petróleo, a demanda por petróleo, perspectiva de queda. China da mesma maneira, né? Então, desacelerando, você tem uma diminuição da demanda por petróleo, você precisa de menos energia se você está acelerando menos. Até aqui, e agora, eu acho que fica mais claro para vocês entenderem do porquê parte da queda do petróleo é justificada. Se você tem um produto, e esse produto ele tem uma certa oferta, ele vai ter um X preço. Agora, se a demanda por esse produto cair, o que acontece é que a tendência é que o preço desse produto também caia. Imagine que você quer comprar tomates no supermercado. E existem 10 tomates e 10 pessoas. Vocês vão competir para ver quem que vai comprar aquele tomate, né? Quase um leilão. Quanto mais pessoas houverem para aquele número de tomates, maior vai ser o preço, possivelmente, tá? Sendo simplista. Agora imagine que em vez de você ter 10 pessoas, você vai ter 5 pessoas competindo pelos aqueles mesmos 10 tomates. Você consegue ter um arranjo melhor
por conta do preço, na questão preço, tá? De forma simplista seria basicamente isso. O petróleo, ele vai ter uma menor demanda, perspectivas de menor demanda daqui para frente, e com isso o preço cai. Existe um segundo fator que é muito importante, eu não vejo ninguém falando disso, que é OPEP+. O que eu tô querendo trazer com isso? A gente teve um anúncio da OPEP, que é o principal controlador da produção de algum dos países produtores, grandes produtores de petróleo. Eles anunciaram que a partir de maio você deve ter um aumento na produção. O que é um aumento na produção, João? Basicamente é um aumento da oferta. E aí imagina o meu exemplo do supermercado com os tomates, que agora em vez de você ter 5 pessoas para 10 tomates, você vai ter 5 pessoas para 20 tomates. O preço do tomate vai cair ainda mais. E é isso que o mercado estava projetando. Com aumento da oferta, aumento da produção de óleo e diminuição, ou perspectivas da diminuição da demanda, teve uma queda no preço. Essa queda no preço se reverte em queda na cotação, porque o mercado ele precifica isso já no curto prazo. Então, no curto prazo seria isso, para o preço do Brent. A Petrobras Spot, então, ela sim é impactada por conta disso. Depois eu vou entrar nos meandros da questão relacionada à governança, o que a governança falou. Mas ainda assim, a Petrobras, ela sofreria de alguma forma. O grande ponto aqui, pessoal, é o seguinte: essa recessão dos Estados Unidos não deve durar para sempre. Da mesma forma que a desaceleração da China também não deve durar para sempre. Em algum momento, a gente deve ter uma normalização dessa demanda. Tem um asterisco grande em relação, basicamente, à transição energética, e aí eu não vou entrar nesse vídeo sobre isso, porque é um assunto bastante amplo e complexo, mas a gente deve ter uma normalização em algum momento, e aí o Brent caminha para um patamar mais próximo do patamar de equilíbrio. Difícil precisar, mas eu entendo que é algo como 70, 75 dólares, acho que é um preço ok, um valor ok, tá? Então é isso, curto prazo um pouco mais afetado, médio prazo acho que deve voltar para a normalidade. Adicionalmente, a gente teve recentemente algumas fontes comentando sobre se a Petrobras vai ou não repassar essa diminuição do preço do combustível para bomba, né? Isso poderia impactar positivamente o Brasil, surpreenda-se, né? Porque basicamente ajudaria a controlar a inflação, que a inflação é um dos grandes problemas brasileiros. A gente não tem ainda sinalizações claras de quando a Petrobras vai fazer esse repasse, e se o Brent continuar no patamar que ele está hoje, eu vou estar deixando um gráfico aqui para vocês darem uma olhadinha no patamar que o Brent está hoje negociado, tá? Sim, possivelmente a gente vai ter um repasse, com repasse, diminuição na receita da companhia, da Petrobras, com a diminuição na receita da companhia, diminuição na geração de caixa da empresa, diminuição dos dividendos, etc. Tá? Claro, tem que se avaliar não só se ocorrerá ou não diminuição, mas a amplitude, a dimensão dessa diminuição. Mas, basicamente, esse é o cenário. Novamente, eu acho que são questões muito voltadas para o curto prazo, eu estou falando aqui de um ano e meio, tá? Longo prazo, a tendência é esse Brent voltar para um patamar mais sustentável. Além disso, podemos ver aí também, eu não ficaria surpreso se o OPEP anunciasse algum tipo de corte de produção. A gente tem algumas questões dos Estados Unidos que também poderiam impactar a produção mundial de petróleo, etc. Tá? Não vou entrar nesse vídeo, mas é algo que eu estou de olho também. Então é isso. Petrobras deve ser sim afetada. Claro, vamos entender a magnitude. A gente deve continuar passando para vocês vídeos sobre isso à medida que a gente tem uma clareza maior. E para você que quer continuar conferindo esses vídeos, eu recomendo você bastante a se inscrever no canal. E aí você vai ter um conteúdo completo chegando no seu canal do YouTube, no seu aplicativo do YouTube. Também ativa o sininho para receber notificações. Deixa um like nesse vídeo se você gostou do conteúdo. Deixe nos comentários qual a próxima empresa que você quer que eu traga para analisar acerca desse tarifaço. E não esquece que na descrição estamos trazendo para você uma promoção e um link do Suno Start para você começar a sua vida como investidor. Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.